Olá, meus amores, boa tarde. Nossa aula de geografia de hoje será sobre meios de transporte e de comunicação. Esse assunto se encontra na página 95 do livro de vocês, tá? Vamos lá? Meios de transporte e de comunicação. Meios de transportes iniciais. Quais eram os meios de transportes iniciais de antigamente? Bom, não se tinha um meio de transporte lá no tempo da pré-história, tá? A locomoção do homem se dava a partir do seu próprio corpo. Ele andava até os lugares, tá? Então, inicialmente, não existia meios de transporte, tá? A locomoção do homem se dava a partir dele mesmo. Ele andava até os lugares em que ele queria chegar. E aí, isso ele ia em busca de alimento, em busca de proteção. Depois, tá, eles começaram a usar os meios de transporte com os animais. Então, os animais aí começaram a ser os meios de transporte deles, tá? Então, inicialmente não se tinha meios de transporte. Eles utilizavam o próprio andar para chegar em outro lugar. Depois, eles, então, decidiram usar os animais como meio de transporte, tá? E aí foi quando surgiu o burro, a mula, né, que a gente chama, o cavalo, tá? E os meios de transportes atuais. Quais são os meios de transportes atuais? Isso a gente já sabe, né? É o aéreo, o terrestre e o aquático. Então, o aéreo são os aviões, às vezes os helicópteros. O terrestre, carro, moto, ônibus, tá? Táxi. E os aquáticos, barcos, navios. Então, os meios de transportes atuais são aquáticos, terrestres e aéreos, ok? E agora nós vamos para o meios de comunicação. Meios de comunicação e o seu processo de desenvolvimento de um país. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam nessa comunicação, tá? É o seguinte. A comunicação, ela é de fato, tá? Um divisor de águas, de fato muito importante para que decisões sejam tomadas. Então, comunicação, quando a gente fala em comunicação, a gente não está apenas ligando, tá? Se interligando apenas como que a gente vai se comunicar. Mas a comunicação em si, ela é de fato muito importante para o desenvolvimento de um país, para a comunicação, para a troca aí de ideias. Então, a comunicação em si, ela é de fato um grande divisor de águas, muito importante para que decisões possam ser tomadas. Decisões essas que englobam a nossa cidade, nosso estado, nosso país, tá? E até no nosso dia a dia mesmo, a comunicação, ela se torna também muito importante para decisões, tomadas de decisões. Mas aí quando a gente pega a comunicação e vai para os meios de comunicação, tá? Vamos lá, quais eram os meios de comunicação? Antigamente, os meios de comunicação eram através de cartas, tá? As pessoas escreviam cartas, colocavam nos correios, e os correios entregavam na casa da pessoa o remetente, que nós chamamos, que é onde a pessoa vai ser entregue, ok? Depois surgiram então os celulares, aqueles celulares com fios, com antenas, e aí ficou um pouco mais fácil da comunicação acontecer. Tudo evoluiu tanto que hoje em dia nós temos a internet ao nosso grande favor, não é isso? A internet aí é um dos marcos muito importantes para a nossa comunicação nos dias de hoje. É fácil, é rápido e todos hoje têm acesso. Então, os meios de comunicação e o seu processo de desenvolvimento de um país. A gente já aprendeu que a comunicação ela tem aí um grande divisor de águas para a tomada de decisões, ok? Então, entendemos ainda quais são os meios de comunicação de antigamente e os meios de comunicação de agora. E juntando esses dois, como é que fica? Tomada de ideias e como vai ser aí essa comunicação. Durante esse processo de pandemia que nós estamos passando, a comunicação ela está sendo aí bastante diferenciada, tá? Então, agências hoje do nosso país, do nosso estado, está sendo tomada de maneira online. Então, a comunicação como decisões ainda está sendo mantida, mas aí alteramos o meio de comunicação. Antes, esse meio de comunicação seria o quê? Em reuniões presenciais. Agora, esses meios de comunicação estão sendo totalmente online, tá? Então, os meios de comunicação e a comunicação é, de fato, muito importante para a decisão.
E aí eu friso muito, tá? Foco muito com vocês na questão das decisões de um país, do desenvolvimento do país. A comunicação, ela é muito importante para um país se desenvolver, ok? E aí a gente entende quais eram os meios de transporte e agora os meios de comunicação. É um assunto bem legal da gente entender, bem facinho, não é? Responder às atividades, tá, meus amores? Um beijo.